glórias. Salmo 127, querido, ele é o salmo da família, porque esse salmo, ele manifesta tudo o que Deus quer fazer na tua casa e na sua vida, e a forma com qual Deus, ele trabalha, amém? Porque Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Está lá em Isaías 64:4, Deus trabalha para aqueles que nele confiam. E o Salmo 127, ele vai começar nos falando assim, nós vamos ter aqui, amém, 2 textos bíblicos, tá bom? Na verdade, vamos adentrar no terceiro, mas é só para uma ilustração. Mas o primeiro, ele vai nos dizer assim, que é o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa. Primeiro princípio que eu tenho que entender, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser, tanto no céu, como na terra, e debaixo da terra, tem poder para edificar a sua vida, a não ser Deus. Deus, ele pode atribuir o teu poder, Deus, ele pode dar do seu poder para a função de um anjo, para a função de um homem, mas Deus, ele dá do seu poder, o poder sempre vai ser de Deus. Então o poder para edificar, não é uma casa, mas para edificar a nossa vida, quem tem é Deus. Então não adianta você querer correr para outro princípio, o teu princípio é Deus em primeiro lugar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. O que é uma coisa vã? É uma coisa que você vai fazer, mas que ela não vai ter, ela não vai ser duradoura. Ela vai vir, mas da mesma forma que ela vem, ela vai embora. Eu estou trabalhando alguns bons quilômetros daqui, e o que eu mais vejo na beira de estrada, pastor Douglas, é serviço que a chuva destruiu, pastor. Você trabalha com terraplanagem, com edificação, você sabe. Então você passa e você vê aqueles barrancos de 4, 5 metros de altura que a máquina, entendeu? Ela cavou na rocha, entendeu? Ela escavou a rocha, ela escavou aquela terra dura, ela preparou, ela deixou assim, você olha assim, aqueles barrancos de quase, entendeu? Assim, 500 metros, 1 quilômetro, parece que foi colocado, entendeu? Uma linha, 100%. Aí bate aquela chuva forte. Quando você volta a olhar para aquilo lá, está cheio de erosão, cheio de buraco, e aqueles trabalhadores que lutaram para edificar, amém, aquela proteção, ou aquela suposta proteção, eles sempre vão ter que dar manutenção, porque não é o suficiente, porque a força da natureza, ela é maior do que a força humana. O ser humano, ele pode demandar força, o ser humano, ele pode fazer barreiras, o ser humano, ele pode fazer todo tipo de contenção, mas nunca vai ser mais forte do que a natureza, porque a natureza, querido, ela não é dominada por homens, a natureza, ela é dominada por Deus. Então, aonde Deus, ele tem o domínio, tudo é mais forte, você está entendendo? Então, se Deus tem um domínio da tua casa, a tua casa é forte. Se Deus tem um domínio da tua empresa, a tua empresa é forte. Se Deus tem um domínio no teu casamento, o teu casamento é forte. Se Deus tem um domínio, amém, sobre a vida dos teus filhos, os teus filhos é forte. Então, é um princípio que eu tenho que aprender. Aquilo que Deus edifica, homem não tem poder para destruir. Então, tem que ter esse princípio. Se eu quero ter uma vida fortificada e fortalecida, eu tenho que me apegar a quem é forte. Então eu tenho que me apegar a Deus, porque não tem ninguém mais poderoso do que o grande El Shaddai, do que Deus, não tem. Então o salmista, ele vai dizer, se o Senhor edifica a casa, em bom trabalho os que edificam. Se o Senhor não se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela, ou os guardas. Veja bem, querido, não existe alarme, não existe nenhum tipo de sistema, entendeu? Que consiga vencer o mundo espiritual. Você pode fazer uma edificação, por exemplo, existe no mundo
empresários e pessoas que já edificaram fizeram casas subterrâneas, preparadas com oxigênio, preparadas aí para uma bomba atômica, entendeu? A sobreviver à bomba atômica há 10, 15, 20 anos, aí ficar ali que tem todo o alimento, porque tem, irmãos, tem gente que tem tato para esse tipo de coisa, então tem gente que já fez isso. Mas um dia o suprimento vai acabar, porque isso aconteceu com Jerusalém. Jerusalém ela foi sitiada por Nabucodonosor durante 19 anos. Chegou uma hora que as mulheres desejavam comer os seus próprios filhos, não tinha mais o que comer. Então teve uma hora que o rei Zedequias teve que abrir as portas, amém, de Jerusalém, para que fosse dominada. Por quê? Porque não resistiu. Chega uma hora que vai, entendeu? O sistema, ele não vai, ele luta contra qualquer um, mas não luta contra Deus e contra os poderes espirituais. Então você pode, querido, amém, edificar uma casa. Você pode criar um sistema de defesa, entendeu? Para imunizar você, para imunizar a tua casa. Mas contra Satanás, contra os demônios, o único sistema que funciona é o sistema do céu. E a única palavra respeitada no inferno é o nome de Jesus. Então se você falar o nome de qualquer outro ser, você pode falar o nome, entendeu? De grandes homens da Bíblia, entendeu? Muitos homens entendeu? Da nossa humanidade. Você pode falar aí, querido, de Joseph, você pode falar aí vamos dizer, de Moody, você pode falar aí, querido, amém, de Oswald Smith, você pode falar aí, entendeu? De Martin Lutero, você pode falar aí, entendeu? De Billy Graham, você pode falar de qualquer nome aí, entendeu? De Benny Hinn, você pode falar o nome de qualquer um. O Satanás vai falar assim: eu conheço ele, e respeito ele, porque sobre ele existe um espírito excelente, como existia sobre Daniel, como existe sobre mim e sobre você. Satanás nos respeita porque sobre nós existe um espírito excelente, que é o Espírito de Deus. Mas se tirar o Espírito de Deus de nós somos uma matéria simplesmente vulnerável. Então quando o Senhor aqui ele fala para nós a respeito de que se o Senhor não guardar a cidade, não é sobre coisas fundamentadas ou coisas humanas. Deus está falando de coisas espirituais que entram na nossa casa e nós não percebemos, porque nem sempre temos olhos espirituais. A Bíblia fala que tem homens que têm olhos espirituais, mas a Bíblia diz que tem homens que têm olhos carnais. Então a Bíblia vai dizer que o homem carnal, ele só vê as coisas da carne, ele só deseja, ele olha para a vida dele, tudo é sexo, para a vida dele é tudo isso, aquilo outro. A Bíblia vai falar do homem natural, que ele só acredita nas coisas que os olhos dele vê, entendeu? Eu só acredito se eu vejo. Mas a Bíblia também vai falar do homem espiritual que discerne, que conhece todas as coisas, mas que de ninguém é discernido. Por quê? Porque o homem, o ser humano, Satanás, ele pode até, querido, conhecer as intenções do meu coração, mas ele não conhece o Espírito de Deus, ele não tem o Espírito de Deus, amém? Só quem tem o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. Então ele pode saber as coisas do homem, mas do Espírito de Deus ele não pode, porque o Espírito de Deus não é dominado pela minha carne. O Espírito de Deus, amém, ele é excelente, ele é de Deus, não tem domínio humano. Então quando eu olho para cá, eu vejo o salmista dizendo o seguinte, que Deus é forte para edificar a minha casa, mas Deus também é poderoso para me dar discernimento espiritual, para enxergar as casas, as minhas ferramentas, os ardis, entendeu? Os laços que o inimigo tenta contra a minha vida. Peraí, pastor, eu não acredito nessas coisas. Eu sempre digo que eu não preciso acreditar para que elas existam. Eu não preciso acreditar. Elas existem mesmo sem eu crer. E eu crendo me faz, amém, capaz de enfrentá-las, porque Deus já me dá olhos para enxergar. Eu não crendo, eu vou viver, entendeu, numa zona morta, aonde o inimigo vai estar me atacando, e eu não consigo vencê-lo. Um exemplo simples para você, eu já vou sair daqui. Um exemplo simples. A Bíblia vai falar de uma mulher que há 38 anos tinha um espírito de enfermidade. Jesus vai em uma congregação ali trazer a palavra e ele vê aquela mulher curvada. Qual que é a palavra de Jesus? Esta filha de Abraão, ou seja, filha da promessa, uma serva, há 38 anos é escrava de Satanás. Satanás a escraviza por 38 anos. Mesmo sendo uma filha de Abraão, mesmo sendo, amém, uma herdeira da promessa, vivia debaixo, amém, de trevas, vivia debaixo de escuridão. Por quê? Porque tem crente que ele não se atém às coisas espirituais.
Ele só olha para as coisas físicas. E sobre isso nós falamos no domingo passado a respeito, amém, da cegueira espiritual. Você não pode ser uma pessoa cega espiritual, você tem que entender. Quando você tem dúvida de alguma coisa, ore a Deus, mas não duvide. Porque quando você duvida, você está jogando a tua fé, ou está mandando a sua fé embora. Aí o Senhor vai te repreender como repreendeu Tomé. Tomé, sede crente e não incrédulo. Porque Tomé vivia num ambiente de milagre, mas mesmo assim questionava, ou talvez, irmãos, não aceitava a forma com que Jesus, ele governava a igreja. Ele queria uma igreja talvez do jeito dele. Ele talvez era influenciado, amém, por fala de outras pessoas. Porque no tempo de Jesus existia uma seita com o nome de saduceus. E o que os saduceus eles não acreditavam? Não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam nos milagres, não acreditavam. Então certamente toda vez que Jesus fazia um milagre, existia aqueles que davam glórias a Deus, mas existiam aqueles que diziam, isso é mentira, isso é engodo, isso é engano. E o que tem a ver com o Salmo 127? Tudo, porque eu permito e eu quero que Deus governe a minha casa, eu permito e eu quero que Deus seja o guarda da minha casa. Eu quero que a minha casa seja como o Éden, que tenha anjos na porta da minha casa, amém, impedindo que o mal se manifeste. Eu quero que a minha casa, ela seja como o Salmo 91, 1000 caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não sendo atingido. Eu quero que a minha casa, irmãos, seja uma tenda de milagre, aonde o mal não pode chegar. Eu quero que a minha casa, querido, chegue a um lugar aonde até setas podem voar por cima, aonde mortandade pode circular, mas nunca vai entrar na minha casa, porque o sangue do Cordeiro está no umbral da minha casa. Eu quero a minha casa edificada, eu quero a minha casa restituída, eu quero a minha casa restaurada. E para isso, eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que olhar para Deus. E o Senhor, Ele fala, o salmista, o Senhor fala pela boca do salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Inútil, sem valor, vos será levantar de madrugada. Para quê? Escutou um barulho? Sai lá para olhar se tem alguém no seu quintal. Jesus, ele revela essa questão. Ninguém vai entrar na tua casa sem primeiro te amarrar. Então Satanás, entendeu, irmãos? Desculpe o palavreado aqui, ninguém se sente ofendido por causa disso. Satanás não é um usadorzinho de droga, entendeu? Que rouba para consumir droga. Satanás não é um ladrãozinho pé de chinelo, entendeu? Que entra no lar para roubar um celular, que entra no lar para roubar uma bicicleta, entra no lar para roubar uma coisa fútil. Ele não quer a sua bicicleta, ele não quer o seu iPhone, ele não quer o seu iPad, ele não quer o seu celular de última geração, ele quer o teu maior patrimônio, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, a tua mãe, o teu pai, a tua saúde. E sabe que o Senhor fala sobre isso? Que ninguém entra na casa de um valente sem que antes o amarre. Espiritualmente dizendo, quando você começa a escutar barulho na tua casa, você não vai conseguir se mexer, porque Ele já te amarrou. Então, tenha Deus como teu guarda, porque quando você ouvir barulho, não é do inimigo entrando, mas é do inimigo correndo. Porque a Bíblia vai dizer que se o inimigo, por um caminho ele vier contra ti, por 7, ele vai fugir de você. Então você não vai ver um inimigo vindo. Quando você olhar, você vai ver o inimigo correndo, porque Deus é o guarda da tua casa. E a Bíblia diz que não dormirá o guarda de Israel. O nosso Deus é o nosso atalaia. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele não vacila. O nosso Deus não nos deixa cair no esquecimento. Não. O nosso Deus é tão poderoso, irmãos, que eu preguei nesta manhã que uma oração que nós fazemos diante do Senhor, ela pode durar dias, ela pode durar horas, dias, meses e décadas. Nós tivemos, como eu disse, um culto aqui mega maravilhoso na presença do Senhor. Eu indo embora, amém, junto com o pastor Douglas, num projeto futuro que temos aí.
E o pastor Aguinaldo esteve conosco aqui de manhã, um pastor nosso, da nossa comunidade de Campinas. E ele disse: pastor Marcos, eu estava perguntando de umas sobrinhas que ele tem, amém, que ele ajudou a criar, e por um tempo orou com ele. Falei assim: como está falando, como está Bertana? Falei: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. A oração que a mãe delas fizeram antes de morrer, vamos dizer, há 10 anos atrás, hoje, está se fazendo valer na vida dessas meninas, porque elas tinham de tudo para dar errado na vida. São meninas bonitas, de corpos quase perfeitos, maravilhosas de rosto, pessoas aparentes, que poderia estar aí vendida, amém, por Satanás, pelos manjares de Satanás, mas estão casadas, vivem bem, vivem maravilhosamente bem. Por quê? Porque um dia, uma mãe dobrou o joelho e disse: pai, guarda a minha casa, guarda a minha vida, guarda os meus filhos, guarda aqueles que o Senhor me deu. E Deus, quando a gente ora e colocamos Deus acima de todas as coisas, Deus, Ele faz. Inútil você será levantar de madrugada a comer pão de douros, porque assim o Senhor dá aos seus o sono. Irmão, uma das coisas mais importantes da nossa vida é o sono. Não é o quanto você dorme, mas é o sono que você tem, o tempo que você dorme, que faz a diferença. Tem gente que dorme 2 horas por dia, mas quando deita, irmãos, é a mesma coisa você apagar um interruptor. A pessoa apaga. A gente até brinca, e tem uns crentes que dormem tanto que eles chegam até a dizer assim: dormindo eu, quem me acordarás, né? Como se estivesse mudando um versículo bíblico. Mas tem gente que deita e dorme. Tem gente, irmãos, que deita, não dorme, enrola para lá, enrola para cá. É 3 horas, é 5 horas, entendeu? 8 horas, é 10 horas de sono. Você levanta, a pessoa levanta e fala: meu Deus do céu, eu não consegui dormir. Como você não conseguiu dormir? Você foi dormir ontem 10 horas da manhã, acordou foi dormir 10 horas da noite, acordou às 10 horas da manhã, você não, mas eu não consegui dormir, parece que eu não conseguia dormir, alguma coisa me perturbava, eu não tive um bom sono. Aí você fala: poxa, eu fui dormir 3 horas, acordei 7 horas, estou aqui disposto a mim para um dia. Então não é o quanto você dorme, é quem te dá sono bom, é quem te guarda, é quem tira a tua preocupação da noite para você dormir, é quem te dá o descanso, é quem te fortalece, é quem é a força dos teus braços, é quem, entendeu, é a força das tuas pernas, é quem é a força do teu coração, é quem é a força do teu espírito. É isso que você tem que entender. Uma academia te dá musculatura, mas quem te dá habilidade é Deus. Então aprenda isso. Então, eu olhando para Salmo 127, eu aprendo com princípios de família, e nós já vamos para um outro texto. Quais são os princípios que eu aprendo aqui? E nós vamos para outro texto e nós vamos orar. Primeiro princípio: se eu quero uma casa edificada, eu tenho que entregar na mão do arquiteto do universo, que é Deus. Ele conhece todas as coisas. Se eu quero uma casa protegida, eu posso comprar uma arma, eu posso comprar um sistema, amém, hiper, mega, super moderno, amém, inteligente, com câmeras, entendeu, com sensores de sensibilidade, de presença. Eu posso ter tudo isso. Alguém vai conseguir burlar, alguém vai conseguir entrar. Isso é fato. Isso é fato. Não tem como. Isso é fato. Bandido, ele compra carro, entendeu, com um sistema de alarme mais poderoso e fica ali lutando até ele conseguir desarmar. O dia que ele conseguir desarmar, ele vai proliferar isso para todo mundo. Não tem, não existe. O único que pode te guardar é Deus. Então, a minha casa tem que ser edificada por Deus, a minha casa tem que ser guardada por Deus, e a minha vida tem que ser fortalecida por Deus. Guardou essas 3 coisas? Casa fortificada por Deus, casa protegida por Deus, e vida, amém, querido, guardada por Deus. Eu tendo a visão disto no reino e em Deus, eu vou conseguir entender quem eu sou. Quem você é para o teu pai, quem você é para a tua mãe, quem você é para a tua esposa, para os teus filhos, é maravilhoso. Agora, quem eu sou para Deus, como que Deus me vê? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora.
Novo Testamento, primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo de número 9. Agora, irmão, está preparado? Está preparado ou não? Você vai viver algo nessa noite que você nunca viveu. Está preparado ou não? Diga, eu estou preparado. Primeira Pedro 2:9. Vós sois geração eleita. Vós sois geração eleita. Quem eu sou? Quem você é? Uma geração. Um povo que foi levantado por Deus para fazer a diferença. Quando você entender que você foi levantado por Deus dentro da tua casa para fazer a diferença, você vai fazer a diferença. Quando você entender que você foi levantado por Deus dentro, amém, do seu trabalho, você vai fazer a diferença. Quando você entender que você foi levantado por Deus dentro de uma igreja, você vai fazer a diferença, tá? Aí eu quero entrar em um parâmetro com você, falar com você algo rápido da parte de Deus, que nós, cristãos, temos que nos desprender disso. O quê? De os nossos filhos, não nós, mas os nossos filhos, que são aqueles que nasceram de 2000 para frente. É esta geração que a turma fala que é meia, desculpe o palavreado, meia que sem vontade, meia que sem ânimo. Aí disseram que os que são de 2000 para trás são os raiz, e os de 2000 para frente são os dizem e falam de uma tal de geração Nutella. Ela existe? Sim ou não? Existe. Mas o problema não é uma geração que existe. Quem fabricou essa geração? Quem é responsável pela geração Nutella? Deus? Somos nós. Sabe por quê? Eu volto no que eu comecei a dizer no começo do culto. Quando nós éramos novos, amém? Quando nós éramos novos, nós comíamos arroz com tomate. Comíamos arroz virado com ovo e feijão. Comíamos arroz ou leite com farinha. Tínhamos alguns pedacinhos de carne no nosso prato. Não era carne de primeira, era carne de segunda. Muitos de nós passávamos no açougue e dizia: tem osso aí para o meu cachorro? Porque o osso vinha cheio de carne. Você arrancava toda aquela carne e fazia uma sopa. E uns até faziam o tal do mocotó. Hoje, irmãos, eles não dão nada, porque o osso é moído, vira farinha, vira ração para animal. Nada hoje se perde. Então você vai em qualquer coisa que você vai. Antigamente você ia no açougue, os miúdos, eles não se vendia, se dava, né? Cabeça de frango, pé de frango, entendeu? Chibio, alguma coisa assim, que nome lá, pode dar risada, é mesmo que você está pensando que veio na tua cabeça. É esse trenzinho aí mesmo, que fica atrás do frango, entendeu? Entendeu? A luz de ré do frango, entendeu? Tudo isso era dado. Tudo hoje é vendido, irmãos. E depende de quem está vendendo, é mais caro ainda. É mais caro. Então, porque nós passamos por tudo isso, nós colocamos no nosso coração: os nossos filhos não podem passar. Por nós termos sido xingados, humilhados, amaldiçoados, muitas das vezes, querido, exposto ao ridículo pelos nossos pais, pela vergonha. Porque eu cheguei a ver na minha época, mãe colocar que chute no pé da menina, que era um tênis, ou era um sapato totalmente masculino, colocar um que chute no pé da menina, entendeu? Com o cadastro até aqui em cima amarrado, e fazer ela ir para a escola, de que chute. Eu sou de uma geração que se pegava o saco de açúcar
E aí fazia short para se usar. Graças a Deus, meu filho nunca precisou disso. Nós nos matamos para que os nossos filhos não tenham falta de nada. Então, quem criou a geração Nutella não foi a sociedade. Quem criou a geração Nutella foi nós. Por tudo que sofremos, por tudo que fomos humilhados, e estamos certos em não querer que os nossos filhos passem por isso. Mas o que nós não podemos, irmãos, é contrariar o que Deus diz. Podemos contrariar a sociedade, mas não podemos contrariar a Deus. E sabe qual que é a palavra de Deus para esta geração? Eu corrijo a quem amo. No meu tempo, eu vou falar de mim, não estou falando de você. No meu tempo, se um filho desse um tapa na cara da mãe, a mãe se transformava num super saiyajin com as 5 esferas do dragão manifestadas. E o pau torava. Mas não levantava-se nem a cabeça, quanto mais dar um tapa no rosto de uma mãe. E o que nós mais vemos hoje é filho dando tapa na cara de mãe, é filho dando tapa na cara do pai, é filho dizendo para a mãe o que tem que comer dentro de casa, o que é filho dizendo, entendeu? O que tem que vestir dentro de casa. O que nós mais vemos é uma geração que manda, mas que não obedece. Aí, se a gente fala duro com eles, porque às vezes a gente tem que falar, a gente fala, daqui meia hora a gente se arrepende. Estou mentindo? Daqui um dia a gente se arrepende. Aí sabe o que a gente faz? Vai lá e compra um presente. Ô meu filhinho, papai estava passando e comprou aquele carrinho que você queria. Mamãe estava passando e comprou aquela boneca que você queria. Sabe o que você está dizendo? Que você bateu, mas você estava errada. Eu lembro de uma vez, eu já contei para vocês aqui, eu não vou me delongar muito, mas eu tenho que falar para vocês. Bom, por chamado eu sou pastor. Desde 1996, recebi o chamado do Senhor, em 97, assumi minha primeira igreja, e até hoje tenho aí, amém, cumprido esse ID de Deus. Profissionalmente, eu sou pedreiro, amém? Desde 1993 para 94, eu entrei na construção civil. Então, profissionalmente sou pedreiro e vocacionalmente eu sou pastor. Eu preciso trabalhar para fora, porque a igreja, ela não tem condições de nos remunerar, e não me entristeço por isso. E eu peguei uma obra no Nova Alvorada, o pastor Maurício chegou a ir lá, entendeu? Alguns irmãos chegaram a ir nessa obra que eu estava fazendo. Quando eu combinei a obra, eu combinei errado. Eu não combinei que o cara que tinha que ser concreto usinado, entendeu? Para o baldrame embaixo. Eu não combinei, entendeu? Que tinha que ser ferragem, entendeu? Armada, entendeu? Para ganhar tempo. Então, o que eu combinei com o cara? Que tudo eu ia fazer. Aí eu peguei um baldrame de 3 salões, entendeu? Para fazer com sapatas e tudo isso. E eu tive que fazer tudo concreto na mão. Então trabalhava eu, o presbítero Marcos, que hoje está em São Vicente, nas Assembleias de Deus, e o meu filho Marcos ia trabalhar comigo. Só que era o dia inteiro mexendo em concreto, não era uma maçada. Aí eu disse, Marcos, era 3 Marcos trabalhando, você imagina, Marcos, Marcos e Marcos, né? E então quando eu falava Marcos, um olhava, o outro olhava, assim, é o seguinte, para a gente não cansar muito, em vez de a gente fazer uma maçada inteira, a gente faz metade. Vai fazendo metade da maçada, para ficar mais, entendeu? Para a gente não cansar tanto. Não importa se a gente vai demorar 4 dias a mais para fazer, mas a gente não vai se cansar tanto. Chegou um dia, que nós estávamos mexendo concreto ali, eu olhei para o meu filho, né? E eu brinco com ele, eu falo que ele tem uns lábios meio grandes, né? Parece uma tilápia, né? Um bezerro. Mas todo mundo sabe, lá em Salto chamavam ele de lábios de mel, entendeu? E aí por diante, né? E eu não conheço o gosto do lábio dele, é nada, ele deve conhecer o gosto do lábio dele aí, né? É bom? É de mel mesmo? Amém. Eu olhei para o Marcos, pastor Maurício, o beijo dele estava branco. Ele estava suando e estava tremendo. Bateu em mim um arrependimento dentro de mim. E eu falei assim, eu vou colocar ele dentro do carro e vou levar para casa.
Na hora que eu pensei isso, foi como se eu tivesse levado um tapa no meio do meu, entendeu? Da minha orelha. O Espírito Santo disse: você não vai ensinar ele fazendo isso. Não leve ele embora. Você tem que ter dó dele? Tem. Mas você tem que ensiná-lo. Fui para o canto da obra, chorei, porque eu disse: Deus, não faz isso comigo não, Senhor, né? Tira de mim qualquer coisa, mas não faz isso com a minha prole não. Mas Deus disse: eu faço porque eu amo. Aí, fui lá, chorei, chamei ele no canto, depois: vem cá, senta um pouco aqui, você lembra? Toma uma água, descansa um pouco. Sabe o que Deus falou para mim? O teu filho tem que saber quem que você é. O teu filho tem que saber como que o alimento chega dentro da tua casa. O teu filho tem que saber o quanto você sofre para colocar o alimento na boca dele. Ele tem que aprender a te valorizar, entendeu? Como um pai. E ele só vai saber quem é o pai dele se ele andar junto com você. Então Deus me ensinou que meu filho tinha que andar junto comigo. Entendeu? Eu nunca deixei meu filho, todos aqui sabem, eu nunca deixei meu filho soltar pipa na rua. Não sou contra quem deixa. Eu nunca deixei meu filho andar na rua de carrinho de rolemã. Eu nunca deixei meu filho nada disso. Eu sempre dei tudo. Quero um videogame, está aqui o videogame, mas debaixo dos meus olhos, porque o boi engorda debaixo dos olhos do dono. Eu nunca dei boi por Satanás. Se ele conseguir desvirtuar o meu filho alguma vez, porque ele é sarcástico, porque ele é sagaz, porque em algum momento os meus olhos se desviaram, mas eu fui implacável como pai. Deus e Ele sabe que eu sempre fui implacável como pai. E você, porque Ele nunca vai deixar de ser meu filho. E você? O que eu quero dizer para você, para mim sair desse primeiro verso e nós darmos continuar de orarmos? Se nós, pastor, formamos uma geração Nutella, vamos nos arrepender, pedir perdão para Deus e vamos formar uma geração eleita. Você está me entendendo? Vamos pedir perdão para Deus, porque ainda há tempo para mudar, ainda há tempo para restauração, ainda há tempo para as coisas mudar. Dizer: Senhor, até hoje foi Nutella, mas a partir de hoje vai ser geração eleita, porque o mesmo poder que eu usei para formar o Nutella, eu vou usar para formar um eleito. Você consegue entender isso da parte de Deus, irmão? Você consegue entender isso da parte de Deus, irmã? Chega de dar boi para o teu filho. Chega de se vender aos caprichos do teu filho. O teu filho, ele tem que aprender quem ele é. O teu filho, ele tem que saber o valor que ele tem para Deus. O teu filho tem que saber o valor que foi pago na cruz por ele. O teu filho tem que aprender a orar. O teu filho tem que aprender a se arrepender. Mas não é somente o teu filho não, é você também. Porque quando você se arrepende, você está dando um bom exemplo para o teu filho. Quando você vê que você errou em alguma área, e você fala assim: Deus, eu errei, mas eu não quero errar mais. Você não está sendo fraco, você está dando um bom exemplo para o teu filho, para tua filha, para tua esposa, para o teu pai, para tua mãe, para o teu pastor. Seja você um pastor, seja você um missionário, seja quem for. Há tempo para mudança, porque Deus tem visto você como geração eleita. Vós sois geração eleita. Segundo parte, sacerdócio real. Deus não se enganou, Deus não se engana, e Deus jamais será enganado. O que você tem que entender com isso? O seu filho é de Deus. O seu filho vai ser de Deus. E o seu filho vai permanecer na presença de Deus. Porque há uma eleição da parte do Pai. E sabe qual é a eleição da parte do Pai? É que o teu filho, ele tem que continuar o legado que Deus te deu. A tua filha tem que continuar.
não importa o tempo que você demore para formar uma geração eleita dentro da tua casa, mas faça uma aliança com Deus hoje, e diga: Deus, não importa o quanto eu vou lutar, mas eu vou formar dentro da minha casa uma geração eleita, uma geração que busca, uma geração que louva. Deus, vai ter dias que eu vou chegar na tua casa, e eu vou ver o meu filho de joelho orando, eu vou ver a minha filha de joelho orando, eu vou ver a minha esposa de joelho orando, eu vou ver aqueles a quem eu sempre demandei a minha força, orando e buscando a tua presença, porque servir a Deus não é uma vergonha, servir a Deus é uma honra para qualquer ser sobre essa terra. O Senhor continua dizendo: sacerdócio. Por que sacerdócio? O que é um sacerdote, irmão? Quem é um sacerdote? Qual que é a função de um sacerdote? Um sacerdote, amém, diferente de um profeta é um ser aleatório, amém? Deus pode pegar de uma família, Deus pode pegar de outra família, de uma casa a outra. Não tem a tal da dinastia, né? Que passa de um para o outro. Mas o sacerdócio sim. O sacerdócio passa de pai para filho. Então você vai ver os filhos de Arão, você vai ver os filhos de Eli, você vai ver sacerdotes, que os seus filhos, eles herdaram o sacerdócio do pai. Então o sacerdote é uma função dada por Deus para a família. Tem família sacerdotal chamada para música. O pai é músico, os filhos são músicos, entendeu? Todos. Tem família de pregadores, todo mundo da família é pregador. Então, tem família, Deus, Ele vai dar um sacerdócio, Deus, Ele vai dar um chamado para a família. Amém? E qual que é a função do seu sacerdócio? Você é pastor, sua esposa é pastora, e possivelmente a sua filha, é bem pela genética que nós percebe nela, ela vai ser uma pastora. Você já percebeu isso, né? Porque ela é bem autoritária, não é? Amém? Não é um defeito, é uma virtude que precisa ser trabalhado nela, em nome de Jesus. O Joãozinho, a Eloá, desde pequenininha, ela já sabe como manipular o coração das pessoas, principalmente do pai, né? Então ela sabe como ganhar o coração do pai. Então é uma família sacerdotal que foi chamado para pregar. Então o que um pregador faz? Um pregador, ele prega, ele intercede, ele ora. Então são essas coisas que você tem que ensinar para a tua filha. Você tem que ensinar para a sua filha a ser uma boa pregadora. Você tem que ensinar ela a ser uma moça de oração, os seus filhos ser de oração, os seus filhos, entendeu, serem tementes a Deus, os seus filhos, entendeu, e por este caminho, porque esse é o sacerdócio que Deus deu. Esse é o sacerdócio que Deus deu. Então, por exemplo, na minha casa, eu prego, a minha esposa prega, o Marcos existia atrás, nós fomos para São Paulo, eu vi algo muito profundo, cavado pelo Espírito na vida dele, amém? A minha filha prega, a minha filha pequena tem vontade de ser uma predicadora, como diz lá no, entendeu, no espanhol, de ser uma pregadora, uma predicadora. Então eu preparo, tem dia que eu sento com a minha filha e falo: olha, quando você for preparar uma mensagem, você tem que ver que a mensagem ela tem que ter dimensão, ela tem que ter altura, profundidade, entendeu? A mensagem, então eu ensino meus filhos. Mas Deus nos deu algo a mais, que é a música. Então eu, como cantor, sou um bom pastor, mas eu tenho um filho que toca e canta, ele tem uma filha que canta, e tem uma filha menor, entendeu, que canta. Já não é tanto a função minha, da minha esposa, mas através da música, a minha filha ministra, ela fala do amor de Deus. Então a função que Deus deu para nós, é falar desse amor, dessa restauração. Então como um sacerdote real, eu fui chamado por Deus. Entenda o que eu vou te dizer, e eu já disse essa frase, guarda essa frase no teu coração. Um sacerdote, repita comigo, um sacerdote leva nas suas orações as lágrimas do seu povo. Você entendeu? As minhas orações demandam as suas necessidades. As suas necessidades. Então, como um sacerdote, eu tenho que colocar diante de Deus a tua vida, a tua casa. Eu tenho que falar assim: Deus, a vida do Danilo está bem, o casamento do Danilo está bem, a filha do Danilo está bem, o trabalho do Danilo está bem. E de repente Deus fala: está tudo bem, mas tem uma área da vida dele que precisa ser tratada. Então, como eu, sacerdote, que levo diante de Deus as lágrimas do povo,
Deus vai me responder com fogo, com unção, com palavra. E eu vou falar assim: Danilo, Deus mandou eu te falar algo. E eu vou falar: Pastor Maurício, Deus te mandou. Pastor Douglas, Deus te mandou. Irmão, Deus te mandou. Porque essa é a minha função. E se eu fugir disso, a minha vida não tem valor. Entendeu? Não tem. Porque a minha vida está condicionada a ser o que Deus quer. Estar condicionado a ser o que Deus quer não me faz de mim um escravo. Faz de mim um homem feliz. Porque a Bíblia vai chamar eu de bem-aventurado. É o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a Bíblia vai dizer que ele é, entendeu, como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. O Senhor fala que eu vou dar frutos. O Senhor fala, entendeu, que a minha raiz nunca vai secar, que as minhas folhas nunca vão cair. Então, o fundamento da minha vida está enraizado em Deus. Eu sou uma geração eleita, os meus filhos são uma geração eleita. Além de ser uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real e somos um povo escolhido e santificado pelo Senhor para a obra. Sabe o que eu temo, irmãos? Sabe o que eu temo? Não é os últimos dias da minha vida alguém olhar para mim e falar assim: nossa, seu filho é Nutella, hein? Nossa, sua filha é Nutella, hein? Eu não temo isso, irmãos. Eu temo é o julgamento de Deus. Quando Deus chegar para mim, como chegou para Eli, e dizer: você não corrigiu teus filhos. Quando teus filhos estavam pecando, você virou o rosto. Você encobriu os pecados dos teus filhos. E sabe o que aconteceu com os teus filhos? Ofni e Finéias morreram sem salvação. Porque você, como um sacerdote, você se sentou na cadeira e se habituou a olhar para a vida de Ana, olhar para a vida de Eucana, olhar para a vida da Penina, e esqueceu de olhar para a vida de Ofni e Finéias. Hoje, Ana segura no braço dela o teu filho Samuel. Hoje, Eucana é feliz com Ana. Penina tomou o rumo da vida dela, mas a tua casa está destruída. E sabe o que eu temo? É que você não suporte o juízo e o julgamento de Deus, e você caia da cadeira e quebre o teu pescoço. Sabe por que eu estou pregando isso? E já vou encerrar. Porque Deus manda te dizer que ainda pode haver mudança na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Você ainda pode corrigir algumas coisas, ou todas as coisas. Sabe por quê, queridos? E eu encerro para orarmos. Porque toda vez que a tua filha, o teu filho, a tua filhinha e a tua esposa errar, mas olhar para você e dizer assim: pai, me dá uma segunda chance, você vai se alegrar. Você vai lutar para que essa chance que está sendo dada, ela se transforme em bênção. Então, o recomeçar tem muito mais motivação, alegria, força e coragem. Então, quando eu falo que você precisa recomeçar, que você precisa mudar algumas coisas, eu não estou te mandando para o final da fila, eu não estou te mandando para o fundo do poço. Eu estou dizendo para você: Deus está estendendo a mão para você. Pega esta palavra que você acabou de ouvir e entenda uma coisa: você só não vai mudar se você não quiser.
As coisas só não vão mudar dentro da tua casa, no teu casamento, na onde você trabalha, na tua empresa, se você não quiser. E eu deixo de exemplo para você um texto bíblico que nós não vamos conseguir ler por causa do tempo. Temos um testemunho para ouvirmos ainda, mas que está lá em Gênesis 31. Fala comigo, Gênesis 31. De novo, Gênesis 31. Para ver se você guardou. Versículo 37. Gênesis 31, 37. Vai contar, sabe qual é a história? A história de um cara que precisou recomeçar. O nome dele, Jacó. Jacó chega na terra do seu tio Labão, sem nada, destruído, jurado de morte pelo teu irmão, cai na mão de um tio não muito honesto, trabalha, é enganado pelo tio. Só que chega uma hora, Deus decide mudar a história de Jacó. E Jacó, ele faz um pacto, uma aliança com Labão. Eu tenho que prosperar nessa minha terra de aflição. Eu tenho que ser feliz nessa minha terra de aflição. Então ele faz, entendeu, um pacto com Labão. Todas as ovelhas que nascerem salpicadas, pintadas, são minhas. As brancas, e se não me salvo engane, as morenas, porque esse, assim como o texto fala, são suas. Tá bom, combinado. O que Jacó faz? Jacó então pega varas listradas, Jacó pega varas pintadas, e todo lugar aonde as ovelhas iam, elas tinham que olhar para a vara. Elas iam beber água, tinha uma vara diante delas. Elas iam comer, tinha uma vara diante delas. Elas iam dormir, tinha uma vara diante delas. Quando as ovelhas, elas davam cria, que cor que nascia? Os cordeirinhos listrados. Jacó, ele usou de sabedoria. As coisas não vão cair do céu para você, porque quem caiu do céu foi Satanás. Então se alguém falar assim, irmão, você caiu do céu, não, está amarrado, eu não caí do céu não, quem caiu do céu foi Satanás. Eu não caí do céu não. As coisas de Deus não caem do céu. Deus não dá o peixe, Deus dá a vara. Ele deu para Pedro a vara, vai lá e pesca. Pedro foi lá e pescou. Tem gente que espera o peixe, Deus não dá, Deus dá a vara, Deus dá a rede. Vai lá e joga a rede, aonde eu estou mandando. Faz conforme eu estou te dizendo, e as coisas vão acontecer. Jacó fez como ele foi orientado pelo Espírito de Deus. O último versículo desta história de Jacó vai dizer assim, pastor, que esse moço, esse rapaz, que chegou nas terras do seu tio, vazio, liso, mais liso do que bagre ensaboado, depois que ele entendeu a instrução de Deus, a Bíblia diz que ele tinha cabras, ovelhas, camelos, jumentos, servos e servas. Qual foi o segredo de Jacó? Simples. Jacó, haja desse jeito. Ele agiu. Está entendendo? Então como que as coisas vão mudar na tua casa, no teu comércio, na tua vida? É agindo conforme Deus está te ordenando nessa noite. Deus é a tua força, Deus é a tua segurança, Deus é o teu descanso. Nós não lemos isso no Salmo 127? Lê quantas vezes você quiser. Lê 1 Pedro 2,9. Eu sou uma geração eleita, não sou qualquer um. Mesmo que o mundo me trate como qualquer um, eu não sou qualquer um. Eu sou uma geração eleita, eu sou um sacerdócio real. Eu sou uma nação. Eu faço parte de um movimento na terra de Deus.
E eu tenho que andar nesse movimento do Espírito. Eu tenho que andar, entendeu? Nesse movimento de Deus. Eu tenho que andar, amém, nesse tempo de Deus, nesse kairos de Deus. Eu tenho que andar, amém, nesse caminho de Deus. E tudo na minha vida, ela vai dar certo. Sabe que eu li de manhã para a igreja e oremos ao Senhor? De que quando está lá em Provérbios 16, pode ler Provérbios 16 também se você lembrar, que quando nós obedecemos e andamos no caminho de Deus, a Bíblia diz que até com os nossos inimigos, nós teremos paz. Então o que falta para você, querido, é só uma decisão: andar com Deus, fazer a vontade de Deus. Faça isso, entre nessa campanha, faça essa campanha, Deus vai te fortalecer. No final dessa campanha, os seus filhos já não serão mais Nutella. Eles podem até comer pote de Nutella, mas eles não serão Nutella. Eles serão geração eleita. Fique em pé no teu lugar em nome de Jesus. Você vai ouvir um louvor. Eu quero que você, no momento que você estiver louvando a Deus com esse canto, ou ouvindo esse canto, faça uma aliança com Deus. Se por algum motivo um ou outro você esteja passando por uma situação muito difícil, e você queira vir aqui à frente e receber uma oração, há aqui um sacerdócio